Boa noite a todos, estamos aqui agora mais uma vez ao vivo, começando mais uma noite de bate-papo, e hoje tenho uma satisfação mais do que especial, primeiro porque é um ídolo que eu não conhecia pessoalmente, continuo não conhecendo pessoalmente, mas tenho o prazer de agora conversar com o Eduardo Sasaki. Nós vamos falar um pouquinho da tua vida desde o começo. Eu quero te dizer muito claramente que eu tenho algumas experiências com a moto. Eu andava numa Honda que era setentinha, quando era novinho. Depois eu acho que eu andei numa CG 125, e aí quando eu resolvi comprar um apartamento lá, quando era jovem, meu pai falou: se você vender essa moto, eu pago o dobro do preço dela para você dar entrada no apartamento. Então, eu fui chantageado para abandonar a moto. E a última experiência foi o ano passado, que eu tive em Goiânia, numa visita de um outro evento de futebol, preparando um evento, e fui levado para assistir um GP de moto lá no autódromo de Goiânia. Eduardo Sasaki, primeiro de tudo, boa noite, meu agradecimento especial por esse atendimento, dizer que o atraso foi culpa minha, problemas técnicos aqui no estúdio, mas eu primeiro quero te dar a boa noite. Boa noite, Edgar, para mim é uma satisfação muito grande, e legal saber que você andou com as melhores motos de cada época, né? E essa chantagem que o seu pai fez, com certeza foi a melhor possível, né? Foi por uma boa causa. Eduardo, você, nascido em 11 de maio de 69, é nascido aqui em Curitiba, eu sou curitibano também, e eu tenho feito uma pequena introdução falando um pouquinho do signo das pessoas, e nem todo mundo acredita, nem todo mundo acha que vale ou não vale. Como eu não tinha falado de ninguém do signo de Touro, e tem as pessoas me pedindo, você não vai entrevistar ninguém de Gêmeos, nem de Libra, então chegou a vez de Touro, algumas coisas pode ser que sirvam, outras não, e aí você vai me dizer. O Touro é uma pessoa, é um elemento possessivo, é teimoso, mas ele é um perfil realista, estou falando da pessoa de Touro, não de você. É construtivo, determinado, firme, mas às vezes ele é inflexível. Ele agarra-se às pessoas, ele gosta de acumular, é o signo que mais gosta de conversar e dar continuidade aos seus projetos de vida. As pessoas normalmente são calmas, pacientes e amorosas nesse signo, normalmente. Gostam do conforto, prazer. Tem um negócio aqui que fala que gosta de segurança, acho que já não combinou muito com as tuas atividades. Eu sou ariano, daí encontrei um negócio engraçado, diz que o ariano começa e o touro realiza. Então, a gente meio que se complementa. Eu vou começar as ideias, você vai concretizá-las. Em contrapartida, também diz aqui que o touro não gosta muito de desperdícios e de situações arriscadas. Caiu por terra toda a minha credibilidade no signo e no horóscopo, nesse momento em que eu leio que você também não gosta de mudanças repentinas. Aí como é que eu vou falar da tua ida para o Japão? Como é que eu vou falar da tua mudança de categoria? Fica um negócio complicado para mim. O horóscopo literalmente está me derrubando hoje. E aí fala que para 2020, o taurino estará na praticidade, na persistência, na determinação, na sua forma de reagir com a cautela, pé no chão, para um cara que tem um apelido de japonês voador, pé no chão também não está combinando. E lentidão naquelas decisões e nos desafios que a vida lhe apresenta. Realmente eu vou abandonar, porque a última linha aqui, Eduardo, fala gosta de segurança pessoal, lar, vida em família e hereditariedade. O que você acha disso aí? Porque agora eu fiquei sem argumento até para falar do que você faz.
Eduardo, combina... Muita coisa aí, a grande maioria não... Hã? A grande maioria do que o horóscopo diz aí não condiz. Uma pena, porque eu tive meu problema aqui no computador, estou agora no telefone e ele está dando umas travadas. Mas eu estou conseguindo pegar a tua informação. Mas o horóscopo, meu amigo, não vai ser dessa vez. Realmente não, não foi dessa vez. Esse aí é o seguinte, esse é para quem realmente bota muita fé no horóscopo. Hoje nós estamos com um problema de tecnologia e horóscopo, mas eu acho que é bom para começar a conversa. Eduardo, eu li algumas coisas, evidentemente, eu leio sempre algumas coisas antes de conversar com as pessoas. E aqui eu vi o seguinte, que você começou a tua atividade com moto lá em 1982, tinha uns 13 anos, que você começou a andar lá em Cascavel. É isso? Como é que foi esse teu começo com a carreira ou com o contato com a moto? O contato com a moto começou mesmo, um ciclomotor, mas eu lembro que logo eu peguei a motocicleta e, é lógico, os pais não deixavam andar de motocicleta e eu era muito aficionado, eu ia lá para a concessionária e ficava olhando as motos. E numa dessas, um mecânico um dia, ele olhou e falou, cara, você gosta muito de moto? Entra aqui para dentro aqui, vamos mostrar as motos. E aí foi quando ele falou, você sabe andar de moto? Eu falei assim, eu acho que eu sei. Mas se eu der a minha moto para você andar, você sai com ela? Vai, se você me der a sua moto, eu vou sair com ela. E o que você pode me trazer de benefício se eu te emprestar o tanque cheio? Então, foi uma situação que realmente eu digo que esse mecânico ele teve um grande benefício. Eu acho que ele fez fez um grande depósito de combustível, porque todo dia eu ia na concessionária buscar a motocicleta e é lógico que o tanque dele estava vazio e todos os dias eu saía com a motocicleta e entregava com o tanque cheio. Então foi uma maneira de eu poder gastar o meu dinheirinho, que eu economizei tanto tempo, muito começo quando criança. Mas isso tudo passou, depois de um tempo, quando comecei a andar com a motocicleta, as motocicletas realmente fizeram com que esse gosto me levasse a gastar todas as minhas economias. E foi aí que eu acabei me tornando o japonês voador e em função de ter ido pro motociclismo. O comandante da Polícia Militar de Cascavel, ele chamou meu pai numa reunião, dizendo que se eles me pegassem lá, ia complicar a vida dele, né? Porque já existiam algumas denúncias que tinha um japonês que estava andando de Cascavel e que era para prender esse kamikaze. É lógico, naquela época, com 13 anos de idade, com a motocicleta na mão, uma época que nem capacete não se usava. Então, foi aí quando foi a sugestão do comandante da Polícia Militar de me tirar da circulação das ruas e me colocar dentro do meio de competições. E foi a melhor coisa, o melhor conselho que esse comandante deu, porque se iniciou uma carreira bem bacana. Bom, Eduardo, até a TV Globo às vezes sai fora do ar, né? Então a gente vai... Não se mexe! Não se mexe! Fica quieto aí! Não quer... Já me derrubou no horóscopo, já me derrubou no signo, fica quieto agora, não se mexe mais. Tá? Seguinte, eu estava dizendo, Eduardo, que normalmente o que acontece, pelo que eu vi, é que dentro da tua carreira, algumas pessoas foram importantes nesse começo. Você falou aí de um mecânico e você falou de um delegado de Cascavel, que também acabou conduzindo você para dentro de um outro ambiente para que você fosse usar a moto com mais segurança do que você normalmente estaria usando se estivesse nas ruas da cidade. A tua família, nesse começo, ela teve um papel mais a favor ou mais contra esse teu início?
No início foi muito importante a participação dos meus familiares, até porque quando veio esse conselho do comandante da Polícia Militar de Cascavel, na realidade não foi um conselho, foi uma imposição, né? Tira fora das ruas de circulação, porque senão o processo penal vai ser grande para o senhor. Então a família achou então de interessante pelo fato de estar participando com a motocicleta dentro de um espaço físico próprio para ela. E melhor estar dentro de uma pista todo equipado do que estar na rua sem equipamento algum, né? Então, foi uma atitude bem correta da minha família e foi muito legal, porque na primeira corrida já foi uma corrida bem bacana, com resultado expressivo. Eu fiz uma terceira colocação nessa primeira prova minha, na minha estreia. E depois disso, eles se empolgaram tanto que resolveram, então, me levar para a etapa do Brasileiro de Moto Velocidade em Interlagos, São Paulo, no Campeonato Brasileiro, que seria a minha segunda prova. E nessa segunda prova foi muito engraçado, porque diz o meu pai diz o mecânico, que na época, que é um grande amigo hoje, que meu pai falou, olha, o meu filho, ele não tá andando legal, não tem como você melhorar essa moto? Dar uma regulada, coitado, não era nem tanta moto, era eu que não tinha tanta experiência ainda, mas eu sei que ele deu uma mexida na motocicleta, fez algumas modificações, e essas modificações deram certo para a maneira que eu estava pilotando. E eu acabei saindo da 18ª posição, e quando eu já estava no meio da prova, eu já estava na primeira posição. Na primeira posição, já abrindo do segundo, e aí só que eu me empolguei, eu era muito imaturo. Como diz, eu pensava só com a mão no fundo e não pensava muito com a cabeça. E esse meu instinto eu acabei caindo na curva do Sargento em Interlagos, e eu acabei indo visitar o posto médico, né? Então, eu terminei a prova dentro da ambulância. E aí eu lembro que... Eduardo, deixa eu voltar aqui um pedacinho. É o seguinte, você falou, você está em Cascavel com 13 anos, você começa a ter esse contato com a moto, depois disso, que eu vejo já em 84, você já começa essa carreira nacional, né, essas corridas, mas em 84, você tinha aí 15 anos. Essas corridas de moto, eu desconheço totalmente. Existe uma idade mínima para que possa começar a correr com essas categorias ou ela tem uma flexibilidade? Como é que funciona isso em termos de idade? Em termos de idade, hoje nós temos já corridas oficiais, corridas de campeonato brasileiro com pilotos de 6 anos de idade. 6 anos. Eles começam com 6 anos de idade. Hoje, uma criança, ela começa a andar no motocross com 5 anos de idade. Tem alguns muito especiais, assim, que com 4 aninhos já estão andando com as motocicletas já sem as rodinhas. Então, hoje tem muitos adeptos novos, porque hoje existe as categorias de base, de 50 cilindradas, 65 cilindradas, 80, enfim, várias categorias de base, com motos de pouca cilindrada. E aí, até quero aproveitar que amanhã nós vamos conversar com o General Décio Brasil, que é um assíduo frequentador das nossas lives. Eu não sei se ele está interessado no assunto ou ele está preocupado porque amanhã é a vez dele, né? Então, amanhã o General Décio Brasil, ex-secretário nacional de esportes, que está nos acompanhando aqui, vai ser um dos nossos convidados. E aí você, com 15 anos, faz uma primeira prova nacional, e aí com 16 anos você já é um piloto oficial da Yamada no Brasil, né? Por onde você ficou, pelo que me consta, durante 17 anos na Yamada, foi toda essa... Dos 16 aos 33 anos você ficou dentro da equipe da Yamada, é isso? Eu fui piloto oficial da fábrica da Yamaha por 17 anos, mas não 17 anos consecutivos, né? Entre todos os anos que eu corri para a Yamaha, somaram-se 17 anos. E foi em 85 eu me destaquei como sendo piloto de destaque, porque em 85 nós tínhamos a presença dos pilotos espanhóis, pilotos americanos, né? E eu me destaquei em relação... foi uma prova de destaque que me deu o destaque, foi em Canelinha, Santa Catarina,
uma prova que eu vinha na liderança e eu tive a roda da moto quebrada. No dia veio um convite para eu fazer parte da equipe Honda e o convite para fazer parte da equipe da Yamaha. O meu pai, ele foi em relação à quantidade de equipamentos que foram oferecidos para a temporada posterior, que no caso foi a Yamaha, que ela acabou ganhando a simpatia do meu pai, oferecendo 8 motocicletas para a próxima temporada. Eram 4 motocicletas de 125 cilindradas e 4 motocicletas de 250 cilindradas. Então, meu pai se simpatizou com essas 8 motos e as peças todas davam muita vontade, e eu acabei me tornando piloto oficial da Yamaha em 86. Deixa eu fazer 2 correções aqui antes que alguém comece a me atirar a pedra. Primeiro, o General Brasil, ele é motociclista. General, perdoe, esqueci desse detalhe. O General tem uma Harley Davidson que ele constantemente é visto por aí utilizando. Então, não é porque ele não é interessado no assunto, ele é um motociclista. Desculpa, General. E segunda correção é que eu falei 3 vezes, falei Yamaha. Yamaha é órgão musical, e você estava na Yamada, é diferente. Yamaha, desculpa. Yamaha é que você estava. Eu falei Yamada 3 vezes. Tá? Eduardo, desculpa aí que eu sou piloto de primeira moto, então tudo que você está fazendo aqui hoje. Você é piloto de Honda, né, meu? 70, eu não queria, você entendeu? Comparar currículos, mas como eu sou mais velho, eu tenho mais tempo de moto que você, só queria dizer isso. Eduardo, da onde? E nós vamos voltar, nós vamos para frente, nós vamos para o Japão, nós voltamos. Mas para a gente situar, aonde é que surgiu o apelido de japonês voador? O apelido de japonês voador, eu achei que era uma situação que eu tinha me batido no ar com o piloto Jorge Negrete, numa corrida do Campeonato Paulista, e a minha moto ela saiu da trajetória e ela pegou o mastro de bandeira oficiais dos patrocínios da prova. E ela deu um giro de 360 graus e eu aterrissei e continuei a prova. Mas não foi esse dia. O apelido japonês voador, ele veio numa etapa do Campeonato Brasileiro, quando na realidade eu vinha disputando a posição e eu acelerei um pouquinho, demasiadamente. Ela deu um salto um pouquinho mais elevado, onde ela me tirou totalmente as pernas fora da pedaleira, então eu vim voando, pendurado pelo guidão da moto, com as pernas voando, me segurando a motocicleta, e eu acabei conseguindo aterrissar. Então eu me tornei o japonês voador em função disso. Hoje, os pilotos fazem essas manobras propositalmente. Naquela época, não, foi puramente sorte, foi a graça de Deus que eu acabei não tendo a queda. Quer dizer que, então, é o seguinte, você se tornou um japonês voador porque uma questão de segurança, porque se você largasse a moto, você tinha sido um japonês caidor, né? Porque você tinha se empacotado, não é isso? Meu Deus, com certeza. Fiquei pendurado naquela motocicleta até o último instante, mas eu consegui aterrissar e continuar a prova. Você dentro do Brasil, você teve uma infinidade de títulos. Eu tenho aqui uma relação que você me passou gentilmente, de todas as competições que você venceu, multicampeão brasileiro, 6 vezes campeão brasileiro na Arena Cross, uma série de títulos. Mas em que momento e por que você decide sair do Brasil e ir para o Japão? Eu decidi nesse momento em função de que eu não concordava da maneira que o esporte era conduzido no Brasil. Eu achava que o esporte ele tinha que ser conduzido de uma maneira diferenciada, que trouxesse benefício para aqueles que arriscavam a vida em cima das motocicletas. Então, eu acabei não concordando e eu tive uma discussão e eu acabei tomando a decisão de ir embora do país e para realizar um sonho de conhecer as motocicletas de origem japonesas, as motocicletas protótipos, né, as motocicletas hoje que são usadas no Campeonato Mundial, né, e antigamente no Japão essas motos eram usadas em competições. Os pilotos oficiais das equipes eles usavam essas motos e eu tinha o sonho de ver uma motocicleta dessa de perto e lógico de se um dia eu tivesse a condição de andar numa moto dessa.
E eu falei, para eu poder tentar realizar esse sonho, eu vou ter que ir para o Japão. E facilita pelo fato de eu ter descendência japonesa e conseguir o visto para ir para o Japão. Eu acabei indo para lá em função disso. Aqui eu vendi o que eu tinha, deixei para minha família e peguei uma mala de roupa, uma mochila de equipamento e fui para o Japão tentar a vida, porque tinha uma irmã que morava lá e ela dizia para mim, vem para cá, fica aqui em casa e visita as lojas aqui para tentar. E foi uma aventura muito grande, porque chegar naquele país sem saber falar um A, né, um nada de japonês, já comecei tudo errado, eu peguei o trem para o lado oposto do Japão e fui até o término da linha e tive que esperar no outro dia, tive que desembarcar em situação de neve, e foi legal porque foi dias que eu passei muitos dias andando de bicicleta, porque para eu procurar essas lojas eu tinha que sair de bicicleta, então eu saía de bicicleta percorrendo de uma cidade para outra. Eu andei em várias cidades, percorri em várias cidades do Japão, percorrendo atrás de lojas de motocicleta, de bicicleta. Então, automaticamente, eu já estava fazendo meu condicionamento físico, né? Mas foi muito bacana e eu acabei encontrando um brasileiro que estava morando lá e que eu tinha dado muito apoio para essa pessoa aqui no Brasil que tentava fazer motocross, mas ele não tinha condição financeira para isso. E eu olhava muito aquela vontade daquela pessoa e eu ficava sensibilizado, então, volta e meia, eu dava um pneu, eu dava um guidão, eu dava uma peça que a moto dele estragava, e eu fui ajudando ele. E quando ele me viu no Japão, procurando apoio para poder andar de moto, ele não pensou duas vezes, ele falou, agora é minha vez de te ajudar. Então, todas as vezes que você me ajudou no Brasil, agora chegou a minha vez de te ajudar. E foi o que ele fez, foi a pessoa que me deu o start lá. Ele me chamou para ir visitar o dono de uma concessionária de motos lá, e ele falou, não, vamos lá que eu vou conseguir um patrocínio para você. Nós entramos na loja, ele foi conversando, o japonês ele só olhava para mim, fazia uma cara feia e conversou aí, daqui a pouco nós falamos, vambora. Aí ele falou, que japonês, cara, falou um palavrão ainda, né, esse japonês aí, o que ele tá pensando? Pô, ele desfez de você, eu falei, cara, mas ele nem me conhece, eu sou um japonês, o japonês a mais na vida dele, né? Sim. Com tanto japonês que pedia patrocínio para ele, eu sou um japonês a mais para ele. Ele, não, cara, mas não, eu falei, pô, você é campeão brasileiro, não sei o quê, eu falei, cara, mas o Brasil, cara, nem é tão considerado, assim, em relação às máquinas, a não ser os pilotos de Fórmula 1. Aí ele falou assim, cara, eu comprei uma motocicleta aqui faz 2 semanas, a minha moto é zero, eu nunca andei com ela. Vai ter uma etapa, vai ter uma prova aqui, nessa cidade, e vai ser dentro da fábrica da Suzuki, é um circuito da Suzuki, e só que é uma prova aberta. E eu vou te levar para você correr, para você mostrar o teu trabalho, para mostrar quem é o japonês voador. Eu falei, beleza. Aí não deu outra, 2 semanas após, fomos para a corrida, chegamos lá, nossa, eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, eram muitas pessoas, né? Foi a primeira vez que eu vi uma corrida que não era nem oficial, tinha 186 pilotos participantes, entre todas as categorias. Fiquei assustado com a quantidade de pilotos. E aí, daqui a pouco ele veio e falou, já fiz a tua inscrição. Eu falei, que legal, cara. Só que eu tinha inscrevido na 125 e na 250. Eu falei, mas como na 250 se nós não temos 250? Só temos a 125. Não, você vai de 125, você vai ter que mostrar quem é o japonês voador. Você vai ter que correr com uma 125 junto com as 250. Com a metade da cilindrada, você vai ter que mostrar o teu potencial. Aí eu achei muito engraçado, né, essa confiança dele, mas foi muito legal, porque para mim foi uma experiência nova, é um terreno que eu jamais tinha andado, era na beira de um rio, e eu nunca tinha andado em cima sobre pedras, e na 125 eu lembro que eu larguei na 3ª posição, e na primeira volta já eu dei um salto do japonês voador, que é entortar a moto na horizontal. E aí, nesse salto que eu dei, eu escutei vários gritos, assim, escutei um grito muito forte, de pessoas gritando, grito de pavor, como se fosse ver que alguém fosse borrachar, fosse morrer, né? E aí, quando eu vim para a segunda volta, eu já vi, assim, já várias pessoas estavam na beira da pista e fazendo assim com o braço, então elas já estavam torcendo já. Aí, quando eu dei aquela segunda entortada já
Aí, pronto, eu ganhei a torcida e eu acabei sendo vitorioso na corrida. Então, fui para o box e aí as pessoas tentavam chegar e esse brasileiro, ele não deixava as pessoas se aproximar, porque a gente ainda tinha que abastecer, tinha que revisar a motocicleta 125 para correr na categoria 250, que era a mais importante, né? E foi bárbaro, porque nessa corrida tinha os pilotos oficiais da Suzuki, 3 pilotos oficiais da fábrica, mais um piloto oficial da Kawasaki, da Yamaha, e essa prova eu acabei chegando na terceira posição, com 125. Então, quando eu terminei a prova de 125 na categoria 250, na terceira posição, andando na frente de muitos pilotos, porque nessa categoria nós largamos em 42 pilotos. Então, eu chegar na terceira posição com 125 cilindradas. Quando eu fui indo em direção do box, eu fiquei assustado com a aglomeração de pessoas. E aí eu fui desviando as pessoas, e as pessoas assim, cumprimentando, sorrindo. Aí quando eu parei no box, eu encostei a motocicleta e já existia uma fila. Aí o brasileiro falou, olha o que você fez, cara. Aí ele falou assim, olha a fila como é que tá. Tá, mas por que essa fila? Não, eles querem te conhecer. E outra, eles querem um autógrafo, tem gente que vai querer tirar uma foto, mas o japonês, ele tem um costume, a cultura deles, quando eles vão pedir um autógrafo ou eles vão pedir uma foto, eles te dão um presente. Então, olha quantos presentes você vai ganhar hoje. Né? Vai ter nem lugar no porta-mala do carro para carregar tanta coisa. Daí foi legal, porque daqui a pouco ele olhou assim e falou assim, olha lá, agora não dá para você olhar, mas quem está na fila, junto com essas pessoas, é o dono daquela concessionária. Ele também está na fila. Rapaz, é Aí engraçado. foi muito legal, autógrafo, fotos, vários presentes. Aí quando chegou na vez dele, ele deu um presente, que era uma camiseta da equipe dele, e falou para o brasileiro, daí falou, amanhã você leva ele lá, amanhã, 8 horas da manhã, você leva ele lá, porque eu quero conversar. E aí foi muito legal, porque a conversa, aí ele, 2 semanas anteriores, ele olhava para mim, fazia cara feia, fazia cara de desfeita, e depois, na segunda-feira, naquele dia, ele olhava para mim e abria o baita de um sorriso, né? Eu falei, ó. E aí foi engraçado, que aí ele falou assim, olha, nós nem terminamos a conversa, mas eu já quero te perguntar, porque ele já quer saber de uma coisa, uma decisão tua. Ele quer saber se você aceita um patrocínio da empresa. Ele quer te patrocinar. Falei, poxa, mas você poderia até ter respondido essa pergunta por mim, né? Ele falou, não, é que ele tem uma condição. A condição para você ser piloto dele é que você vai ter que morar na casa dele. Eu falei, nossa, morar na casa dele? Eu falei, mas é tudo que eu preciso, eu não tenho onde morar. Eu não tenho onde morar, então agora eu já vou ter onde morar e vou ter um patrocínio ainda. Eu falei, não, eu aceito. É bárbaro. Então ele falou, aí ele falou pro japonês, o japonês ficou muito feliz, falou que no outro dia para levar todas as coisas. A única coisa que foi assustador, Edgar, porque no outro dia, quando eu entrei na casa dele e tal, ele me levou para onde seria o meu dormitório. Foi muito assustador, assim, de início, porque era onde eles guardavam todos o pó, todos os resíduos dos entres já tinham partido dessa vida, então tava as urnas de todos os parentes dos familiares e com a foto. Então tinha uma urna com os restos mortais do parente e a foto do parente. Então quando eu entrei ali, nossa, assim, meu, 30 e poucas fotos, né, e aquelas coisinhas na frente ali, que depois que veio falar que era urna, né, daí tinha um altar que é onde tinha as frutas ali, que eles colocavam as frutas, né. Mas era ali, só era assustador o dia que dava chuva, que dava tempestade, uns raios que acendia, assim, aquelas fotos, assim, brilhavam, assim, mas fora isso foi muito legal. E aí eu fui onde Eduardo, eu ganhei. Oi. Oi, não, eu ia dizer o seguinte, você vai continuar a história do Japão porque ela está extremamente curiosa e engraçada. A tua chegada no Japão dá para a gente comparar que seria como um japonês querendo jogar futebol aqui no Brasil? É mais ou menos isso? As pessoas olharam para você e falaram, pô, mas por que esse cara quer correr de moto aqui no nosso país, que somos os principais fabricantes? É mais ou menos como um japonês querendo jogar futebol aqui num time brasileiro?
Eu acho que é mais ou menos, eu acho que é mais ou menos, até porque que nem as pessoas olham, o japonês é perna de pau, o japonês jogando futebol é perna de pau, né? É isso? Agora, é, aí eu vi um japonês, um brasileiro que querer correr de moto aqui, que esse cara tá querendo aqui, né? Mas foi uma surpresa muito grande que eles tiveram. Eu tenho aqui alguns comentários que eu vou fazer, a gente vai continuar no papo. Tá. Maria Adriana, a Maria Corrêa diz o seguinte, que japonês voador é só você, não adianta o Alain Coder do Stock Car ser chamado assim. Japonês voador é só você, é verdade isso? Tem alguém querendo dizer que também é japonês voador? Na realidade, a Rede Globo, eles apelidaram o Alan Kodair, né, como japonês voador, só que eles me ligaram pedindo se eles poderiam chamar o Alan Kodair de o japonês voador. Eu falei, não, tudo bem, a categoria é diferente e tal. Eu só não sei como é que eles vão fazer agora, sabe, Edgar? Porque agora eu estou numa transição, que essa transição pode ser que eu esteja indo para as quatro rodas. Então, se daqui a pouco eu e o Alan Kodair entrar junto na pista, então quem vai ter que levar o apelido japonês voador é o legítimo, né? O autêntico, o primeiro, É sou o eu, né? genérico, É é o o genérico. genérico. Eu sou o original, né? Se você é original de fábrica. De fábrica. Ô, Eduardo, tem gente que dizendo que essa história das urnas aí diz que você passou mais medo do que você está contando. Mas tudo bem, valeu a história. Uma coisa que eu queria falar, porque quando o tempo que eu tive nos jogos escolares, dirigindo jogos escolares, nos últimos anos, eu tive a oportunidade de trazer uma pequena delegação do Japão, de alunos japoneses, para competir nos jogos escolares em Brasília. E uma coisa que foi muito evidente para a gente foi num determinado momento na competição de natação, em que, terminada a prova de natação, as arquibancadas estavam repletas de alunos e competidores, e na hora que eles começaram a sair para ir embora, os alunos japoneses e os técnicos e os dirigentes do Japão recolheram todo o lixo da arquibancada, coisa que os brasileiros não fizeram. Isso criou até, quer dizer, deixou as pessoas constrangidas pelo fato de convidados estarem vindo de um outro país distante, serem recebidos por brasileiros, e eles, com a maior naturalidade, com a maior simplicidade, recolheram o seu lixo, e não só o seu lixo, como o lixo de todos os outros. Quando você fala na questão da fila, quando você fala do respeito, da cultura, essa cultura e essa dificuldade, embora você seja descendente de japoneses, você também teve uma dificuldade na adaptação nesta cultura efetivamente tradicional, que é a respeito às pessoas mais velhas, que é o caso da questão da conservação dos restos mortais em urnas, da questão das filas. Eu tive a oportunidade de trabalhar em Jogos Olímpicos, não fui ao Japão, não conheço o Japão, vi algumas coisas em alguns países da Ásia, mas o Japão realmente é o que tem uma tradição de respeito à cultura. Você teve muita dificuldade com essa adaptação? Não, não tive dificuldade alguma. Alguma porque isso já vem de berço, né? Já vem de educação já desde criança, então para mim foi uma coisa muito normal. A única coisa que foi assim muito estranho para mim foi na abertura do campeonato japonês, que foi no Monte Fuji, aos pés do Monte Fuji, e foi um terreno totalmente estranho, porque você não anda em cima de terra, você anda em cima de pedras, micros pedras, e que aí chegou num ponto no obstáculo que os pilotos eles não conseguiam mais transpor o obstáculo, e aí conforme o piloto parava, os outros iam parando em fila indiana. Aqui no Brasil, meu, você vai qualquer lugar do mundo, você vai e tenta passar. Só que ali não, quando as pessoas começaram a ter dificuldade, aí começou a ter aquela fila indiana de ter respeito. O porquê isso? Pelo fato de se você tentar transpor o obstáculo, se a moto perdesse a sua trajetória, ela poderia bater em quem estava lá preso, né, ainda no obstáculo.
Então, por isso que existia esse respeito. Aí, chego numa posição que eu fiquei admirado. Lá ficam várias pessoas da federação. Quando o piloto tenta transpor o obstáculo, ele não consegue, ele tem que ter ajuda, aí as pessoas da federação vão, tiram a moto do obstáculo, mas aí ele está desclassificado, ele está fora da prova. Daí eu fui vendo aquela cena, das pessoas sendo tiradas, eu estava ali na oitava posição, quando chegou nesse obstáculo, e aí três foram tirados fora do obstáculo e eu vi que eles já saíam cabisbaixo, funcionava a moto e saíam em direção para o box. Daí onde eu me toquei, eu falei, poxa, se a pessoa precisa do auxílio da federação, ele é desclassificado. E aí, a hora que eu fui tentar passar, a minha moto, ela cravou no obstáculo e ela não quis sair, mas aí eu pensei, falei, isso aqui é meu sonho. Esse é meu sonho, eu estou aqui para isso agora, eu preciso passar por esse obstáculo. Se eu não passar agora, essa é a oportunidade da minha vida, né? É a abertura, eu preciso mostrar meu trabalho na abertura. E eu sei que eu desci dessa moto, eu puxei, eles vieram para me ajudar, eu falei, não, 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 não. Por favor, por favor, Falei, não, ajuda. eu não sabia nem falar japonês, eu ficava mostrando, eu falava, por favor, né? Eu pensava, não, Deus, por favor, tem que me tirar daqui. E eu sei que eu reuni força, não sei de onde, eu consegui jogar aquela motocicleta para o outro lado, não foi nem empurrar, eu consegui jogar ela para o outro lado, eu funcionei a moto e saí. Aí o pessoal, eles pararam para fazer uma relargada. E aí eles desviaram aquele obstáculo, e aí eles chamaram daí aqueles três que já tinham sido desclassificados de volta para a relargada. E aí a relargada foi maravilhosa, porque pelo menos eu já consegui dar umas voltas a mais na pista, e eu consegui obter, nessa prova, na abertura do campeonato japonês, eu consegui a quinta posição. Então, eu consegui a última posição no pódio, mas eu estava lá no pódio. E quando eu consegui essa posição no pódio, meu Deus, na segunda-feira, o dono da concessionária, ele recebeu muitos telefonemas, inclusive o do diretor da Honda, parabenizando, que aquela equipe que não despontava, que nunca ninguém tinha ouvido falar, ela tinha conseguido levar um piloto para o pódio. Então, a partir daquele momento da abertura do campeonato, já a Honda ofereceu todo um suporte de peças para a concessionária. Então, para ele, nossa, foi tudo, né? Ele recebeu elogio da fábrica e conseguiu o apoio de peças da fábrica. E lá ele tinha mais três pilotos na equipe, que eram os dois pilotos dele e mais um primo. Então, quer dizer, as peças que vinham para mim eu usava e depois que eu usava, não usava muito, porque a determinação da fábrica era que usasse tantas horas e tirasse da motocicleta e colocasse a peça nova. Então eu estava constantemente trocando as peças e eles tendo o privilégio de ter as peças boas ainda. Então eu fui sustentando a equipe com as minhas peças que vinha da Honda aí. Então eu tive que treinar bastante, porque aí ele me forçava a treinar, porque aí eles queriam as peças, mais peças, mais peças. Então eu tive que fazer as horas de treino. Foi muito bacana. Eduardo, eu estou recebendo uma mensagem aqui de um amigo muito querido, que foi prefeito de Marechal Cândido Rondon, que é o Edson Vassen. Aliás, o Edson foi meu atleta quando era jovem no handebol, na seleção paranaense, tornou-se prefeito lá de Marechal Cândido Rondon, e ele está me dizendo que nós tivemos um amigo muito comum, que era o já falecido precocemente, o Eloy Dreher, que era da Honda lá de Marechal Cândido Rondon. Acredito que você também tenha conhecido o Eloy lá em Marechal Cândido Rondon. O Eloy também foi meu atleta de handebol, e também o Edson está mandando um abraço aqui. Eu acho que você, em função da tua ligação com a marca, deve ter conhecido muitas pessoas nessa região, não? Sim, eu conheci o Eloy muito. O Eloy, ele fazia um trabalho representando, inclusive o meu primeiro patrocinador foi de Marechal Cândido Rondon. É o seu Renato Keifer, da Keifer Motos de Marechal Cândido Rondon, que é dono da concessionária de Toledo e dono da concessionária Honda de Cascavel, que foi a minha primeira patrocinadora em função do seu Renato Keifer de Marechal Cândido Rondon. E o Eloy, ele era a pessoa que supervisionava as concessionárias, uma pessoa realmente super influente no meio, muito querida,
sempre estava envolvido com motocross, motovelocidade, encontros, uma pessoa que realmente nos faz muita falta hoje. E só para dizer para as pessoas que não conhecem, ele não faleceu por conta da moto, ele teve uma morte em função do infarto em casa, muito precocemente, estava com uns 50 anos aproximadamente, mas aí fica o registro dos amigos. Eduardo, passou uma fase difícil, quanto tempo você ficou no Japão? No Japão eu fiquei 8 meses na primeira vez, que eu fiquei 8 meses, sendo 3 meses no hospital. Na penúltima etapa do campeonato japonês, eu vinha na vice-liderança do campeonato, e eu tive uma queda muito forte no treino cronometrado, e eu tive uma fratura de cervical, eu quebrei o pescoço lá. E aí foi onde eu quebrei a segunda cervical, eu fiquei 3 meses hospitalizado. E foi a primeira vez que eu achei que eu ia morrer. Quando eu tive a queda, eu fiquei muito tempo sem respirar, e é normal, quando você às vezes bate muito forte o diafragma, bate muito forte o corpo, você fica determinado tempo sem respirar, mas aí você se acalma e a respiração ela volta. Então você acaba já acostumando e você faz essa sua calma. Mas aquela ali não vinha, não vinha, não vinha, e eu comecei a ficar desesperado, e aí eu fui tentar levantar no desespero, só que aí eu senti que eu estava com o meu pescoço quebrado. Daí foi a hora que eu digo assim, que eu me entreguei, que eu caí, que eu me entreguei, que eu dei aquela relaxada, que eu voltei a respirar, mas já que eu consciente que eu tinha quebrado o pescoço. E é uma sensação que eu jamais quero que alguém passe por ela, porque ela é terrível. E aí as pessoas, eles vinham correndo para fazer o atendimento, e eu escutava muito Sevonel Kosetsu, Sevonel Kosetsu. Tipo, o Sevonel Kosetsu, ele quebrou o pescoço, quebrou o pescoço. Então, me levaram para o hospital, e o intérprete foi junto, e eu lembro que os médicos estavam falando tal, e aí o intérprete veio e falou, olha, você quebrou a segunda cervical, os médicos estão falando que formou um coágulo de sangue em volta da medula, e você tem uma semana para desformar esse coágulo em volta da medula, senão você vai ficar paraplégico. E nessa hora eu levantei a perna assim e dei um grito, ih, Daijobo, Daijobo. Daijobo ih, tudo bem, tá tudo bem. Daí eles me amarraram, e aí eu falando pro intérprete, falando, meu, cara, fala para eles me soltar. Fala para eles me soltar, porque, meu, tá tudo bem, cara. Eu daqui uma semana não tenho mais nada, não. Mas eles não podem me amarrar. Não, eles estão desesperados porque você não pode se movimentar. Eu falei, ó, se eles não me desamarrar agora, eu vou morrer agora, porque eu vou tentar me soltar agora. Fala para eles que eu sou maluco, que eu vou tentar me soltar dessa amarração aí. Eu vou me matar aqui, vou me matar na frente deles agora aqui. Daí eles acabaram tendo a consciência e me soltaram, me desamarraram, e aí ficou tudo bem. Mas eu passei 3 meses hospitalizado no Japão, 3 meses só olhando para o teto, engessado do início aqui da traqueia até a cintura. E aí depois, passou 3 meses, eles me colocaram numa cadeira de roda, para eu dar uma saída do quarto. E não era um quarto, eu fiquei num depósito do hospital. Eram só escrivaninhas, mesinhas e camas empilhadas. E eu fiquei ali no meio daquilo, porque eles pensaram assim, pô, esse cara é meio maluco. O cara chega aqui no hospital tudo sujo, porque no dia tava uma corrida com muita chuva, então eu cheguei muito lameado. O cara é piloto de motocross, o cara chegou sujo, o cara é meio louco, já queria quebrar lá o centro de atendimento lá que nós amarramos ele. E ele não fala o japonês, não vamos misturar ele com ninguém, porque lá os apartamentos eles são divididos com cortina, tem 6, 8 pacientes num quarto só. E, bom, foi até bom para mim, né? Eu fiquei sozinho lá no depósito, mas não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha as urnas também, né? As urnas não tinham. Não tinha as urnas, mas também não tinha aquelas belas frutas que eles colocavam, né, no altar. E que eu pedia perdão para os entes queridos, mas aquelas frutas eram muito especiais, eu comia as frutas. Se eles não sabiam, ficaram sabendo agora, então. Daí você ficou 8 meses, Eduardo? Você ficou 8 meses e você volta, ou você ficou... Qual foi o período total de Japão? De Japão foram 8 meses, né, sendo os 3 meses no hospital.
E depois que eu voltei para o Brasil, a HRC, que é a Honda Racing Corporation, eles me chamaram para lá para voltar, porque eles queriam que eu fizesse alguns testes para eles. Porque eu tinha feito um trabalho de teste para eles, porque chegou um determinado tempo que eu estava no Japão, mas eu não tinha dinheiro para nada. Eu morava do lado de uma peixaria. Eu passava todo dia na frente da peixaria, indo para a concessionária para trabalhar. Eu olhava aqueles atum, salmão, tudo aquelas porção ali, eu falei, eu vou com vontade de comer, e eu não tinha dinheiro para comer. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer, cara? Tô passando mal. Mas eu digo assim, se eu fosse lombriguento, eu tinha morrido. E aí, e aí eu falei um dia para o dono da concessionária, eu falei assim, olha, eu preciso ter um trabalho remunerado, porque eu trabalhava na concessionária, mas era em troca de moradia e de comida, né, e do patrocínio dele. Mas eu queria, às vezes, tomar um refrigerante, queria comer um sashimi, e eu não tinha dinheiro para nada. Aí ele falou com a Honda. Daí a Honda, eles me contrataram para ser piloto de teste. Daí foi quando eu fui fazer o primeiro teste em Suzuka. Isso, era um teste de motocicletas que elas tinham dado um problema no ano anterior, com algumas quebras do quadro. E aí, quando eu fui marcar 8 horas da manhã, isso no portão de Suzuka, e eu cheguei às 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, eu cheguei às 7h30 no portão de Suzuka, e fiquei lá, e eu não via movimentação nenhuma, eu ia chegando perto das 8 horas, eu falei, mas japonês é pontual, né? Poxa, não chegou ninguém, será que japonês vai me decepcionar hoje, né, meu? Ainda mais o japonês original, né? E aí, cara, nada, 5 para as 8, nada, ninguém chegando, tudo parado. Quando deu 8 horas, eu só escutei um zzzz. Quando eu olhei aquele barulho assim, abaixando uma porta de um caminhão, baixando uma rampa de um caminhão. Aí baixou aquela rampa, aí saiu de dentro do caminhão, saiu uma van. Aí começaram, eu lá no portão, começaram a tirar a van, tiraram o quadriciclo, tiraram motos, foram tirando os equipamentos. Aí abriram o portão, daí eu entrei, aí não sabia falar nada, né, era só por gesto, e aí eu pego o dicionário, tento entender um pouquinho e tal, mas aí a parte técnica ficava um pouco mais fácil. Aí pediram para colocar o equipamento, coloquei o equipamento, e aí vieram com uma caixa quadrada, e me deram para minha mão para eu sentir, ela pesava uns quase 4 quilos, era muito pesada aquela caixa, e eu não sabia, aquela caixa era um transmissor, então ela tinha uma alça, eles colocaram nas minhas costas, coloquei aquela alça, vieram com uma antena, colocaram aquela antena e a moto inteira por telemetria. Todo aquele transmissor ligado na motocicleta por tudo. E aí falaram que eu tinha que dar um salto para eles poderem averiguar onde é que estava sendo o problema. E aí eu lembro que eu falava, agora eu fui contratado como piloto de teste. Eles pediram para dar um salto, para ver onde é que está dando o problema. Eu vou ter que caprichar nesse salto, né, meu? E aí cara, eu vim, e quando eu vim, assim, em direção do salto, eu vi eles colocando a mão na cabeça, assim. Aí eu vi dois colocando a mão na cabeça, eu me assustei. Eu olhei para eles e falei, nossa, o que tá acontecendo, né, meu? Eu entrei no salto. Aí quando eu voei, mas aí eu voei com muita vontade. Aí eu saltei, dava pro lado, assim, aí eu olhei para trás, assim, aí já tava o japonês fazendo assim, já. Tipo, fazendo assim. Aí eu peguei, dei a volta com a moto, parei. Aí, não, para, tipo, stop, dá medo, tipo, para. Daí, aí levaram para lá e veio uma pessoa e me explicou que só naquele salto que eu dei já tinha aparecido todos os problemas que eu não precisava mais andar. O único salto. Inclusive os da tua cabeça, devia ter aparecido, né? Falei, bom, pelo menos eu concluí o meu trabalho. Pode falar. Eduardo, eu tenho algumas perguntas aqui, a gente tem muita história, já estamos com 40 minutos. O Rogério Riva é um amigo meu que tem moto, gosta de moto, ele fez uma pergunta aqui, que, lógico, ele disse assim, não quero deixar ele numa saia justa, mas das motos que você pilotou, qual foi a melhor e de qual cilindrada? De quantas cilindradas? Qual foi a mais show que você... não sei se foi Honda, Yamaha, enfim.
sem querer se você tiver algum problema de marca aí, você já disse. Não, não tem problema, não. Eu digo que a moto mais especial que eu andei, uma moto que me marcou muito, foi uma Kawasaki 250, 1989. Com essa moto, eu fui campeão brasileiro de Supercross, eu fui muito bem no motocross, e eu ganhei, fui campeão latino-americano, e eu ganhei a prova dentro do estádio do Pacaembu, diante a 35 mil pessoas presentes no estádio do Pacaembu. Foi a única vez que teve uma corrida de moto dentro do estádio do Pacaembu, e que a pista, ela fazia a pista embaixo e ela subia as arquibancadas, saltando as arquibancadas. Subia os degraus da arquibancada. Foi uma loucura. Essa moto foi uma moto que ela realmente fez uma diferença muito grande, porque parece que eu e a motocicleta eram um conjunto só. Eu tenho uma outra pergunta aqui do Elcio. O Elcio é um dos donos do Colégio Amorim de São Paulo, também é uma pessoa ligada muito à questão de motos, carros, enfim. E ele manda uma pergunta, veio até pelo WhatsApp aqui. Como é que você vê assim, o futuro dos esportes a motor no Brasil e como é que estão as categorias de formação? Eu digo que o motocross hoje ele está bem, porque existem as categorias de base, onde ex-pilotos ou pessoas que eram fanáticas pelo motocross, hoje elas já às vezes não têm mais idade ou condição física para ser piloto, então eles acabam investindo nas crianças, no neto, ou no sobrinho, ou no próprio filho, né? Então, existe essa categoria de base. Então, eu acho que o motociclismo, no motocross no Brasil, ele tem uma situação favorável. O moto velocidade, hoje nós temos um piloto aí que está se sobressaindo no campeonato mundial, que é o Eric Granado, e quando a gente tem um piloto despontando fora do país, você consegue ganhar uma atenção, um holofote para isso, e ele está se saindo super bem, e numa categoria nova hoje, que são com as motos elétricas, que substituem as motos a combustão, que são motos que andam a 320 km por hora. Então, o Eric Granado está se sobressaindo, chegou em algumas etapas na ponta, então, acho que o moto velocidade também tem um futuro promissor, desde que nós tenhamos um investimento em autódromos, porque nós temos autódromos hoje que não são propriamente para motocicletas. Os nossos autódromos, eles são construídos para carro. Então, nós não temos um autódromo específico com áreas de escape, né? Porque as motocicletas, quando a gente cai da motocicleta, eu iniciei a minha carreira no moto velocidade, não foi no motocross o início da minha carreira, foi no moto velocidade, e eu lembro que os tombos, quando caem, parece que nunca mais vai parar. Você rola demais, escorrega demais, e onde você tem área de escape e sai numa grama, tudo bem, mas quando você sai e pega um guarda-reio, ou pega um muro, então é complicado. Então, acho que a gente precisa de ter investimentos em autódromos, porque hoje as motocicletas, elas estão muito rápidas, estão muito, muito velozes. Tudo bem que melhoraram a suspensão, melhoraram o freio, toda a estrutura, mas os motores hoje estão muito velozes e quem está em cima das motocicletas são seres humanos. E os seres humanos são falhos. Então, uma hora pode ter uma falha, só que essa falha ela pode vir a ter uma fatalidade, porque você pode pegar um guarda-reio ou um muro na sua frente. Então, esse que é um problema do motociclismo. Das quatro rodas, que é onde eu estou agora querendo migrar para as quatro rodas, eu acho que agora a tendência... Eu estou com esse pensamento agora, de querer ajudar o automobilismo, porque a minha parte no motociclismo eu fiz e fiz muito bem. Desde ajudar as categorias de base, desde de ensinar, desde ajudar com peças, motos, inclusive que eu dei motos de presente, na minha época muito boa de piloto de fábrica, eu ajudei muito o motociclismo. Agora eu estou querendo ajudar o automobilismo. E para ajudar o automobilismo, que é um esporte que é caro,
para você conseguir criar novos pilotos. Eu estou pensando o que eu vou criar para a criança. Eu preciso colocar jovens para andar de 4 rodas. Então, eu estou criando um mecanismo, já com alguns engenheiros, com algumas pessoas, com alguns mecânicos, para a gente criar alguma estrutura de 4 rodas para crianças e adolescentes iniciarem no automobilismo. Para ingressar pode começar na terra, que é muito mais barato e também é muito mais divertido, né? Para depois ingressar para o asfalto, porque o asfalto já é mais oneroso, o gasto é bem maior, mas existe já essa minha preocupação de a gente dar esse fomento aí para a gente poder ter novos pilotos que possam se tornar novos ídolos, né, do esporte, como foi a Ayrton Senna, como também teve o Massa também de destaque, o Rubinho Barrichello também. Eduardo, como eu disse, a gente tem um tempo, mas tem tanta história que eu estou pensando em fazer que nem o Casa de Papel. Nós vamos ter a temporada 1, temporada 2, vai ter a temporada com o Eduardo, depois vai ter a temporada com o Sasaki. Em 2005, pelo que eu li, você teve um acidente muito grave, né? Você teve, pelo que eu li, você até chegou a ser considerado já não tendo mais condição de viver, e aí você se recupera. Depois de 2011, você novamente tem, ou seja, você teve vários acidentes ao longo de tua carreira, mas teve um momento que a família chegou e falou, olha, não dá mais, vamos parar com isso, porque os riscos são muito grandes. Foi isso realmente que aconteceu, para a gente dar uma sintetizada, não menosprezando essa fase que você passou, você já está falando de voltar para o automobilismo, e em alguns momentos também eu pude perceber e ler através de reportagem algumas dificuldades, até financeiras, que você estava passando, e em relação a ter que buscar uma outra profissão. Como é que você resume essa fase de 2005 para cá, ou seja, aqui esses últimos 15 anos, na tua vida, que agora já está pintando aí, como você mesmo falou, um novo projeto? Realmente, em 2005 eu tive a pior queda na minha vida. Eu quebrei a coluna de novo, quebrei o pescoço de novo, eu quebrei o crânio, perdi o rim esquerdo, perdi o baço e mais bastante fraturas, pequenas fraturas. Fui considerado morto, sim. Os médicos fizeram o teste, né? De sensibilidade, de luminosidade também, né? Então mostravam para o meu pai que não tinha dilatação de pupila, não tinha estimulador, que falava que quando a pessoa está inconsciente ela tem estimulador, e eu não tinha nada disso. Então pediram para meu pai qual era a religião, ele falou, olha, meu filho, eu não sei, mas eu sou católico, então o senhor pode chamar um padre para dar extrema-unção, e foi o que ele fez. Né, ele procurou um padre em Caxias do Sul, e esse padre, ele veio na UTI, ele deu a extrema-unção, porque eles estavam só aguardando a minha mãe e a minha irmã chegarem do Japão para poder desligar os aparelhos. E assim, foi manter ele vivo, dele que mora no Japão, tentar chegar aqui com ele em vida, para manter aquele sentimento que o meu filho esperou eu chegar para morrer. Né? Então, me mantiveram vivo, então falaram que meu coração estava muito fraco. Meu pai falou, faça o que vocês puderem. Daí eles me congelaram, fizeram um fechamento numa área da UTI, com ar-condicionado, sacos de gelo, meu corpo sobre o saco de gelo e gelo sobre o meu corpo. Então mantiveram meu corpo bem frio, com baixa temperatura, para que o coração ainda se mantivesse em batimento, né, para manter a temperatura menor, que assim gasta-se menos energia, e assim me mantiveram vivo até minha mãe chegar. E aí foi o combinado. Minha mãe saiu da UTI, ela e minha irmã, daí os médicos falaram, então já podemos fazer o procedimento? Meu pai falou, pode fazer. Daí daqui a pouco os médicos voltaram correndo. Nós temos uma notícia triste. Meu pai falou, nossa, meu filho já morreu, meu filho. Não, notícia triste que o teu filho sobreviveu. Ele não poderia ter sobrevivido. Como ele sobreviveu agora, ele vai ser um vegetal. Não vai andar, não vai falar, vai ser um vegetal numa cama 24 horas por dia, né? Vai gastar coisas que a gente nem sabe se vocês têm. E aí me diz meu pai e minha irmã, a gente tinha pedido para Deus que se fosse para ele ficar, se ele fosse para ficar assim, que levasse ele, que não deixasse ele ficar.
Mas depois de um mês eu comecei a ter minhas reações e glória a Deus, eu estou aqui para contar as minhas histórias, né? Deus me deu o livramento de morte, me deu o livramento de ter ficado como um vegetal na cama, e eu digo que ele foi tão bom que ele deletou a minha cabeça, que eu digo, do dia do meu acidente para 12 anos para trás, deletou. Eu não lembro dos 7 títulos do Arena Cross, dos 5 títulos de campeão brasileiro de Supercross, campeão de moto. Eu não lembro muita coisa, mas o que eu lembro é o suficiente para me manter feliz. E eu digo que eu acho que Deus, acho que foi tanta decepção que eu tive depois, no longo de um tempo, porque eu digo que eu ajudei muito o motociclismo, porque eu fazia muito para muitas pessoas. E eu brigava muito com os dirigentes, porque eu não gostava das coisas erradas, gostava das coisas certas. Como eu disse, eu fui embora para o Japão em função disso, né? Mas estamos aí, como eu digo, né? Agora fiz a minha parte para o motociclismo, tentar alguma coisa para o automobilismo, para ajudar. Tenho agora um novo emprego agora, graças a Deus, que é onde é uma hora que eu entendo, né, e que de repente, quem sabe, mais para frente eu consiga até ajudar mais os esportes a motor. Eduardo, fica muito claro para mim, e por tudo que você contou, e foi a primeira vez que a gente conversou, depois que eu te convidei, a gente ficou trocando algumas mensagens, etc. Você hoje está, como você disse, dentro de uma outra área que você tem a possibilidade de ajudar. As pessoas, às vezes... Por que eu acho importante os depoimentos e as histórias? Porque, às vezes, e não serve, não é só para você. Eu tenho conversado com atletas olímpicos e as pessoas falam, poxa, que legal, ele é um campeão olímpico, que legal, ele é um atleta assim, que legal que ele é o multicampeão, vice-campeão japonês, multicampeão brasileiro de moto, mas as pessoas não veem a trajetória e as dificuldades. Tudo aquilo que você contou, da fome, de sair do teu país, de ter que dormir dentro de um lugar que tinham, com todo respeito, as urnas das pessoas. E aí vem uma pergunta aqui, você está morando onde hoje e aonde você está trabalhando? Porque eu tive uma informação que você está na Secretaria de Esporte do Estado do Paraná, procede isso? Bom, até eu fugi um pouquinho do que você tinha perguntado para mim em relação à dificuldade, depois posterior ao acidente, e realmente eu tive um momento de muita dificuldade, e de não ficar pedindo também auxílio para as pessoas, né? Eu fui, eu aprendi, eu fiz contato com meu pai e eu vim aprender a fazer pães. Então, eu me especializei nessa área aí e eu acabei mudando para Corbélia. E lá em Corbélia eu abri a minha fábrica, minha panificação. Só que minha panificação, aí as pessoas, tipo assim, ô japonês voador, o teu pão já tá muito legal, cara, mas podia fazer alguma outra coisa agora, né? Eu falei, cara, o quê? Pô, um lanchinho da tarde. Pô, vou fazer um pastel. Pô, um pastel é legal, cara, faz um pastel. Aí eu virei o japonês do pastel. Aí daqui a pouco, ô japonês voador, pô, você podia fazer alguma coisa para depois do pastel, cara, mais pra tardezinha, assim, o quê, cara? Alguma coisa, um doce, alguma coisa. Ah, então, sei lá, um bolinho de banana açucarado. Cara, fechou, é isso aí. Aí foi bolinho açucarado de banana. E aí o pessoal, ô, japonês, tinha que fazer alguma coisa pra noite, cara. Todos os produtos durante o dia tá demais. Precisa fazer alguma coisa pra noite. À noite, cara, mas o quê? Não sei, faz aí um delivery. Fazer o quê? Um yakisoba? Então, cara, fechou, yakisoba. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu trabalhei pra caramba. Eu ralei demais. Aqui em Corbélia eu fiquei conhecido como o japonês do pão, o japonês do pastel. Assim como era também quando eu corria, eu tinha um patrocínio da Sucos Del Valle, e uma parte eu ganhava em produtos, e aí eu saía para vender o suco. Então eu não era o japonês voador, eu era o japonês do suco. Né? Então são as trajetórias que a gente passa, as dificuldades que a gente não imagina o que um esportista passa, porque ser esportista no nosso país não é fácil. É só para quem gosta demais, quem tem paixão. E a Secretaria de Esportes tem alguma relação agora? Você tá algum projeto ou não? Graças a Deus agora, né, eu fui nomeado, hoje eu faço parte do time da Secretaria de Esportes do Estado do Paraná. Estou muito feliz, uma equipe muito bacana, pessoas realmente
competentes, pessoas com um envolvimento extraordinário, com projetos bacana, e agora eu sou o caçula da turma, né? Então eu venho com algumas ideias, mas eu acho que tenho tempo para todas essas coisas acontecerem, até porque tudo que já existe um projeto, tudo que já tem de atividade já foi estudado o ano passado, né? Então eu sei que não adianta eu querer alguma coisa agora, que eu não vou ter verba para isso. Uhum. Mas eu vou começar a colocar as minhas ideias, e já houve já uma conversa de que existe sim a possibilidade de a gente poder fomentar e ajudar o esporte a motor. Eu acho que o Paraná ele é um celeiro de grandes pilotos. Para quem não sabe, a primeira corrida de motocross no Brasil oficial aconteceu aqui em Curitiba, onde é ali chegando próximo ao Parque Barigui. Uhum. Aconteceu a primeira corrida de motocross no Brasil em 1971. E foi inédito porque nessa primeira corrida oficial desse campeonato brasileiro que aconteceu aqui em Curitiba, no mesmo dia ele teve a corrida de motocross, a subida da montanha, porque tinha um morrão, então eles faziam a subida da montanha, e tinha o salto à distância. Então os pilotos participavam das três categorias: salto à distância, subida da montanha e a corrida de motocross. E imagina, naquela época, não tinha essas motocicletas que tem hoje. Então eu digo que os caras naquela época eram muito macho, era homem de verdade. Vou aproveitar aqui o Agnaldo Luiz Baldo, que é lá de Maringá, que faz parte da Secretaria, está te dando as boas-vindas aí ao time da Secretaria de Estado, comandado Maravilha, aí obrigado. pelo Hélio, né, comandado pelo Hélio, o Riva também, que entrou aqui, falou sobre moto, também está lá na Secretaria, o Betão, o Padre, Tilson, Cristiano, são pessoas com quem eu já tive a oportunidade de trabalhar. A Maristela, também lá de Maringá, mandando um abraço. E aí, para a gente fechar, Eduardo, eu adorei a conversa, foi um papo muito, muito legal. Fica claro para mim, assim, de tudo que você passou, da tua trajetória, das dificuldades, que é uma coisa que a gente tem que valorizar, e agora no momento de pandemia, a gente tem que valorizar as pessoas, a gente tem que valorizar não só ajudar, porque não ajudar também, em algum momento, a gente vai precisar de ajuda. A gente tem muito claro para mim que você é um cara de extrema fé, e que tem uma crença, e que isso te manteve muito vivo e por muitos anos ainda vai estar com todos esses acidentes. Eu quando quebro uma unha aqui, eu já fico 2 meses em tratamento. Imagina se eu tivesse uma fratura de pescoço. E muito claro também, que as pessoas estão colocando aqui nos comentários, de que tudo é possível para as pessoas. Tudo. Não existe nada impossível. Nós vamos ter agora um processo de reinvenção do mundo. O mundo não vai ser o mesmo. Talvez você tenha chegado num momento dentro do esporte do Estado que vai precisar de pessoas que tenham a tua capacidade e a tua experiência de vida, porque nós vamos ter, não digo que um mundo melhor ou um mundo pior, nós vamos ter um mundo diferente. E talvez você vai fazer essa contribuição e essa diferença. Eu tenho pedido para as pessoas, você tem algum livro que você está lendo, que você leu, algum livro que depois você queira indicar? Se você quiser indicar agora, sim. Se você quiser posteriormente me mandar, eu na segunda-feira publico o livro da indicação para os convidados. Eu até tenho sim, mas eu fiquei com um problema depois, após o meu acidente, fiquei com um problema de memória recente. Uhum. Então eu não lembro, não tô lembrado o nome do livro, mas eu posso te passar sim, e é muito legal. É engraçado assim, eu sou uma pessoa de muita praticidade de fazer as coisas. Agora, a minha memória, eu estava fazendo um curso de pilotagem de helicóptero. Eu ganhei um curso de pilotagem de helicóptero completo, Uma coisa básica, um cursinho aí qualquer de piloto de helicóptero, tá tranquilo, vamos lá. né? E só que, meu, eu lia, pô, eu virava a página e eu esquecia. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Para eu fazer voo panorâmico, voo perto, eu posso. Agora, para fazer uma viagem, como é que eu vou fazer?
Eduardo não vai sumir agora, né? Vai. Não, beleza, meu irmão. Ah. Beleza. Já deu tempo? Não, é que você congelou. Pode continuar. Ah, tá, não, tranquilo. Eu digo assim que eu tive a consciência de que não dá para mim. Se fosse para fazer um voo panorâmico, alguma coisa, beleza. Mas eu me dedicar demais para fazer para fazer voo panorâmico não teria, vamos dizer assim, o retorno que eu acho que eu deveria ter. Com o envolvimento, com todo o sacrifício, com todo o empenho, porque, parabéns para quem é piloto de helicóptero, que, é estudo, precisa de estudo. Não, andar e tem que ter muita memória. Andar de moto é fácil, duro é pilotar helicóptero. Isso, andar de moto a 340 por hora, qualquer um faz. Eduardo, eu quero te dar um abraço carinhoso quando a gente tiver passado essa pandemia e tivermos oportunidade. Eu gostaria de estar pessoalmente com você, mas já fica meu agradecimento. Espero que você tenha curtido e gostado da nossa conversa e da mesma maneira como eu gostei, tá bom? Então, minha boa noite, deixo para você para as últimas palavras tuas aí, para a gente poder encerrar, que já estamos com 1h02, fora os inícios e fora os nossos atrasos por tempestades cósmicas aí que afetaram nossas antenas parabólicas. Maravilha, Edgar, foi um prazer muito grande te conhecer, um prazer muito grande de ter participado dessa live contigo. Quero realmente, posterior a essa pandemia, quero te encontrar, te dar um abraço, quero churrasquear, quero tomar uma cerveja, quero conversar, bater um papo legal. Tá aí, um grande abraço a todos que acompanharam, um abraço a todos mesmo, que Deus abençoe grandemente as vossas vidas e que Deus possa nos proporcionar o melhor. Fica a dica aqui, Eduardo, para você. Aqui a 25 quilômetros de onde eu moro, eu tenho uma área que serve para motocross que ninguém imagina. Olha aí, ó. Bom, só vou te dizer isso e vou encerrar dando boa noite a todos. Amanhã, General Brasil, amanhã é com o senhor aqui, hein? Então nós vamos conversar amanhã com o General Brasil às 20h30. Eduardo, um abraço, um beijo para todo mundo. Muito obrigado. Obrigado.